Então vamos lá, o Gilbert, acho que a hora que chegar a gente vai incluindo ele na conversa. Ou a gente espera mais 5 minutos para não repetir? Eu acho que não tem problema, porque a gente vai, no primeiro momento que a gente vai dividir o trabalho, daí depois a gente vai se encontrar. Então se ele chegar depois, não vai ter grandes percas. O início é só para uma explicação mais geral mesmo, para todo mundo junto, só para entender o que é a questão. Né? Então hoje é dia 4 De novembro, de novembro. Caramba. mais 3 dias eu vou fazer aniversário. Ah, é aniversário. Dia 7 é o aniversário. Olha só, cara. Então, todo mundo convidado, então, dia 7. Exato. Dia Lá 7. em Guaratuba. Lá em Guaratuba. Guaratuba. Tomar um vinho da França. Acho que ainda tá Vou desmontando. ter que contratar então. Quem sabe em Florianópolis eu compro. Lá é bom passar aniversário. Se eu achar algum vinho. Então, no nosso último encontro, a gente buscou resgatar um pouco. A gente fez 2 coisas, né? A gente tentou marcar o dia do nascimento da Maia, né? E daí tentou ver um pouco as coisas que aconteceram antes desse dia, das coisas que aconteceram no dia dessa fundação, desse período ali, né, que ficou ali entre meio que aquelas 2 reuniões, né, a Assembleia da Fundação e aquele encontro que teve em fevereiro lá no Sarapiá, até hoje, né, também alguns eventos. A gente fez uma primeira sistematização daquilo, colocou dentro de um documento aqueles elementos que a gente levantou, né, aqueles acontecimentos. Daí eu preciso pegar, não sei se consigo pegar com vocês hoje, aquele material que você comentou, que você tem, né? O HD e uma pasta. Pra gente incrementar então e em breve a gente vai voltar para esse documento pra gente refazer e ver quais são de que forma que aqueles acontecimentos estão influenciando hoje no que a gente está fazendo hoje. Né? Essa é um pouco a ideia. Então, o encontro de hoje, ele está colado com o encontro da semana passada. Ele é como se fosse uma segunda etapa, que é a gente buscar fazer aquilo que o Teu Luiz Paulo falou no nosso primeiro encontro, que é de a gente buscar fazer um mapa do que é a AMAI hoje, o que a gente vê pela AMAI, quais são os diferentes trabalhos que são feitos, e a gente tem um método para fazer isso. Né? Então a gente poderia, por exemplo, começar a partir do que é a AMAI, fazer todo mundo junto o que é a AMAI, mas a gente vai fazer um caminho um pouco diferente. Né? O que a gente vai fazer? Então o encontro de hoje ele é dividido em três etapas. Uma primeira etapa vai ser um trabalho individual com cada um de vocês, onde vocês vão buscar descrever quais são os trabalhos que vocês fazem na AMAI. Então tem vários trabalhos que vocês fazem dentro da AMAI, né? O trabalho de organizar a reunião, o trabalho de organizar os mutirões, e outros que vocês pensarem aí. Então a gente vai descrever esse trabalho, pontuar eles, fazer uma lista de quais são, e depois a gente vai tentar qualificar eles um pouco a partir de algumas perguntas que tem aqui que eu já vou apresentar. Tentar qualificar um pouco esse trabalho, o que é esse trabalho que vocês fazem. Então esse vai ser um primeiro momento, a gente vai ter... Não precisa aprofundar muito, sim, também, porque isso a gente vai retomar depois também. A ideia é a gente ter um panorama mais geral mesmo sobre quais são esses trabalhos. Então a ideia é que a gente dedique mais ou menos aí uma meia hora para fazer essa primeira etapa, individual cada um. Então vai ter uma pessoa ajudando a preencher uma ficha, uma tarjetinha igual aquelas que a gente fez na semana passada, né? E daí num segundo momento, na outra meia hora, então cada um vai apresentar essas tarjetas suas. Então, eu faço esse trabalho, tem isso. E daí a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Vamos colocar aqui no chão esses diferentes trabalhos e daí nós vamos começar a montar
Então, a partir dos trabalhos de vocês, a gente consegue mostrar quais são os diferentes trabalhos que tem aqui que vocês realizam na AMAI. Entenderam o caminho? Então, primeiro momento individual, depois cada um apresenta e no fim daí a gente dedica 1 hora aí pra gente fazer uma discussão sobre isso e vamos ver até que ponto, até qual é a quantidade de trabalho que a gente consegue, as atividades que são realizadas, né? O que a gente consegue sistematizar com esse trabalho. Certo? Certo. É claro? A ideia é escrever o que a gente faz, não o que a gente vai fazer. Uhum. Nesse primeiro momento a ideia é o que a gente faz. E o que a gente fez também, porque assim, tem algumas atividades que a gente já fez, mas não faz mais hoje em dia. Eu acho que são as que faz agora, nesse momento, as que são nesse momento. Vamos tentar fazer esse recorte, porque teoricamente aquelas que já fizeram, elas estão depois a gente vai colocar elas dentro daquela linha do que foi, né? Porque uma hora a gente vai chegar nelas. Vamos tentar nos concentrar naquilo que acontece agora, nesse momento. Porque a gente já liga o passado, o futuro e o presente. Né? Por isso que... Vamos vendo como é que a gente tem essa proposta, que a ideia é justamente, porque se a gente coloca o passado, a gente pode gastar muita energia lembrando o passado. Se a gente pensar no futuro, a gente gasta muita energia pensando no que a gente pode fazer também. Então a ideia é a gente se concentrar naquilo que está acontecendo agora. E até isso nos permite o quê? Permite avaliar o que está faltando depois, que vai ser os próximos os próximos encontros, a gente vai se dedicar a isso, né? Então quais são os trabalhos que deveriam ter aqui que não tem, por exemplo, né? Ou quais trabalhos já tiveram e que não tem mais e que deveria voltar. Então esses vão ser outros momentos. Hoje a gente tem que se concentrar no que tem hoje. E o caminho para fazer isso vai ser o seguinte. Tem aqui, ó. Não sei. Gilbert, ela sabia certinho quantas pessoas. Então, ó, a ideia é a seguinte, ó. Primeira coisa, né, ó. Organize uma lista que apresente os diferentes trabalhos que você realiza na AMAI. Então, vou dar um exemplo meu aqui. Que seria um trabalho que eu realizo aqui no projeto, né? Então, um trabalho meu é organizar essas reuniões. Então, vou colocar organizar reuniões. Esse é um trabalho. E daí a gente vai fazer um papel para cada trabalho, certo? A gente vai ter uma... Se são muitos, vamos colocar um para... Ou, se achar melhor, faz uma lista de todos eles e daí depois divide. Porque isso vai ser importante, que daí depois a gente vai trabalhar em cima desses trabalhos. Porque daí a gente coloca todos eles aqui. Se tem um que se sobrepõe, tem um que se relaciona com o outro, tem um que é sequência do outro, depois a gente vai fazer essa discussão em cima de um. Então, por isso que é importante ter uma folha para cada um, para depois a gente trabalhar em cima deles aqui. E embaixo, a gente não precisa escrever, mas colocar palavras-chave que ajudem vocês a apresentar depois para o grupo todo. Que é respondendo essas perguntas abaixo. Então, para cada um trabalho, que nem organizar reuniões. Qual é o resultado que você espera deste trabalho? Então eu aqui no meu caso estou organizando essa reunião, né? Eu espero dessa reunião que ela permita, ela é uma etapa dentro de uma sequência de encontros que vai atingir o objetivo, que é fazer a intervenção aqui junto na AMAI, por exemplo. Então eu posso escrever, fazer uma etapa da intervenção, só para ajudar a gente a pensar, certo?
Que tipo de recurso físico e técnico você utiliza para realizar esse trabalho? Então, que nem no caso aqui, a gente hoje eu estou utilizando algumas folhas, a gente está utilizando uma câmera para filmar, né? Tem todo um conceito que eu estou utilizando por trás, tem uma metodologia por trás disso que a gente está fazendo, então ele também é um recurso técnico que a gente está utilizando para fazer essa intervenção. Um exemplo aqui, né? Esse trabalho está dirigido para quais pessoas? Então, no meu caso, né, eu estou falando do meu trabalho, então ele tá envolvido com os bolsistas, diferentes bolsistas que estão trabalhando, está envolvido com vocês e também com todos os outros agricultores que estão na MAI. Então tem todo esse grupo de pessoas, todas essas pessoas, elas são de alguma forma impactadas por esse trabalho que eu estou desenvolvendo. Existem outras pessoas que também realizam esse trabalho. Qual que é a diferença de um para outro, né? Então, no primeiro caso, quais as pessoas são impactadas por esse trabalho. No segundo caso aqui, com as pessoas que realizam esse trabalho junto comigo. Então, o Lesama é uma pessoa que a gente construiu junto a esse trabalho que está sendo realizado hoje. Há horas ele também atua junto comigo e faz esse mesmo trabalho de organizar essa reunião. Tá clara aí a diferença entre um e outro? Para entender um pouco a divisão das tarefas, né? Eu procuro identificar um pouco como é que a gente organiza as tarefas, quem faz o que dela. Cheguei. Tá o teu lugar aí. Sabe o que eu trouxe? Café. Um café pra fazer. Pode crer, Eu acabei de pedir aqui um eu Tá vou gravando? olhar. Tá. Posso falar? É que na verdade eu sou de Escorpião. E daí Precisa de café. meu ascendente estava em Saturno e eu fiquei mexido. Tem toda uma explicação Eu entendi. Estamos cosmológica. aqui para acolher. Você tá no aniversário hoje também? Tirando. Eu acho que eu sou Tirando uma onda aqui, né? Obrigada, e aí? Você viu, né? A gente se expõe. É a nossa exposição. Da liberdade. Nossa, que bom. Café vai ser ótimo, eu tava aqui vendo. Mas café é sempre bom. E por último, bom, a gente estava nessas duas aqui, tá clara aí a diferença entre esses dois elementos? É, querida. Tá, mais ou menos. Na hora que a gente fizer aí daí vai ter uma... No desenvolvimento, acho que vai mais achei bem legal. Daí, por último, quais regras ou normas regulam esse trabalho? Então, existe uma norma escrita para isso? Ou existe um acordo? Né? Porque uma regra aí, ela não é só aquilo que está posto, né? Mas ela é algo que pode ser acordado com os... Para cada atividade eu tenho que responder todas essas. O ideal é que a gente consiga minimamente falar um pouquinho a respeito disso. Assim. Tá. E eu ponho, por exemplo, na folha, eu organizo o pão. Aí eu coloco no pão já todas as na mesma folha, já todas as respostas. O que seria organizar? deixa. Vamos lá. O que seria organizar? Não, por exemplo, eu organizo as reuniões. Tá. Faço o lanche, né, no caso. Faço o lanche da reunião. Se eu organizo as reuniões, aí eu coloco na folha, organização das reuniões. Aí eu respondo nessa mesma folha todas essas atividades. Sim. Aí depois, se eu em outra folha coloco a organização do viveiro. Aí coloco também nessa todas essas... O papel ele é mais para ajudar vocês a anotarem alguma coisa para depois para apresentação. Que como a gente está gravando e como a gente está gravando os áudios e tudo, então a gente pode se dedicar mais à fala mesmo, né? A gente escrever e tal. Ele é mais para ajudar vocês a organizarem a ideia, assim. Sim. Ele não precisa se controlar tanto com a escrita aqui, porque esse papel é só um instrumento para ajudar a lembrar a gente. Aí depois também que a gente for fazer essa discussão, a gente conseguir organizar um pouco, né? Lembrar um pouco as coisas.
Mas o ideal é isso, o ideal é a gente conseguir colocar, ao mesmo tempo que é importante a gente colocar vários detalhes, também a gente não pode aprofundar muito, senão a gente não tem muito tempo, a gente também não consegue fazer todas. Tá bom. Aí também não é explorar ao máximo isso aí, mas sim é começar a ter uma dimensão, né? Uma dimensão Sim. dos elementos que envolvem. Não é afinado ainda. Que isso vai vir, talvez mais para frente possa vir esses afinamentos. A gente vai encontrar de repente uma daquelas que a gente resolve dizer, vamos investir nessa para que ela pode ser representativa das outras, né? Aí a gente vamos ver, depois a gente vai ver como é que se explora isso de uma maneira ou de outra. Mas isso tudo a gente vai conversando junto e vendo como a gente faz. Então nós vamos fazer assim, a gente vai se dividir daí em cada um. E o ideal é que esteja um de nós e um de vocês, até fazendo uma conversa, ou a gente pode ir ajudando a escrever. E daí cada um de nós vai também gravar o que a gente está falando, porque isso é importante para depois a gente ir recuperando, para a gente não ter que gastar tanto tempo escrevendo, né? E a gente trazer a coisa mais fluida. Beleza? Como é que nós podemos fazer? Tem mais